Capítulo 12. Amor e necessidade de ser responsável. O pai de Michael comprou um carro velho para ele, e, durante vários finais de semana, os dois trabalharam juntos para deixá-lo em ordem. Quando Michael recebeu a carteira de habilitação, o pai lhe deu dicas sobre direção. Primeiro, só saiam durante o dia. Depois, Michael aprendeu a dirigir à noite. Primeiro, só saíam durante o dia. Depois, Michael aprendeu a dirigir à noite. Certo fim de semana, quando os dois foram acampar, Michael dirigiu todo o caminho até o local do acampamento. Tudo estava indo bem, e por fim, o pai deixou que Michael começasse a sair sozinho. O garoto começou a sonhar com a possibilidade de ir aonde quisesse, quando quisesse e como quisesse. Não entendeu a insistência do pai em definir regras sobre quando, onde e como devia dirigir. No entanto, estava prestes a aprender que liberdade e responsabilidade são os dois lados da mesma moeda. Não existe uma sem a outra. Esse é um fato do mundo adulto. Os adolescentes também precisam aprender. Os adultos têm liberdade de morar na própria casa desde que assumam a responsabilidade de pagar as prestações do financiamento. A empresa de energia dá a liberdade de os consumidores manterem as luzes acesas o quanto quiserem, desde que assumam a responsabilidade de pagar a conta no fim do mês. A vida toda é organizada em torno de princípios de liberdade e responsabilidade. Assim como pais amorosos incentivam a independência do adolescente, também lhe ensinam que é responsável por seu comportamento. Independência sem responsabilidade é o caminho para a baixa autoestima, para atividades sem sentido e, por fim, para o tédio e a depressão. Não adquirimos senso de valor próprio por meio da independência. Ele vem da responsabilidade. Independência e responsabilidade preparam o caminho para uma vida adulta madura. O adolescente que aprende a ser responsável por suas ações, ao mesmo tempo que desenvolve independência e identidade própria, tem boa autoestima, alcança objetivos dignos e faz contribuições valiosas para o mundo ao redor dele. O adolescente que não aprende a ter responsabilidade é problemático tanto na adolescência como na vida adulta. O papel das leis. Limites. A responsabilidade requer limites. Todas as sociedades humanas têm limites que costumamos chamar de leis. Sem limites, a sociedade destruiria a si mesma. Se cada um simplesmente fizesse o que parecesse certo aos próprios olhos, o resultado seria caótico. Quando a maioria das pessoas respeita as leis, ou seja, quando são cidadãos responsáveis, a sociedade anda bem. Mas, no momento em que um grande número de indivíduos escolhe fazer as coisas à sua maneira e viver de forma irresponsável, a sociedade sofre as consequências negativas. No ambiente familiar, cabe aos pais a função de estabelecer regras ou limites, e de garantir que os adolescentes vivam de modo responsável e respeitem esses limites. A ideia de que o adolescente se revoltará se os pais definirem limites é falsa. Aliás, pesquisas indicam que, na opinião da maioria dos adolescentes, os pais são compreensivos e pacientes com eles na maior parte do tempo. Mais da metade reconhece. Quando meus pais são rígidos, entendo que eles têm razão, mesmo quando fico irritado. De acordo com Lawrence Steinbeck, professor de psicologia da Temple University, o que leva o adolescente a se rebelar não é a imposição de autoridade, mas sim o uso arbitrário de poder, com poucas explicações das regras e nenhum envolvimento dele no processo de tomar decisões. O problema não é a autoridade dos pais, mas sim o fato de expressarem essa autoridade de maneira ditatorial e sem amor. Quando seu filho era mais jovem, você podia definir regras arbitrárias e ele dificilmente questionava seu direito de fazê-lo, embora talvez ainda desobedecesse a essas regras. Os adolescentes, porém, questionarão se as regras são para o benefício deles ou se apenas satisfazem um capricho dos pais. Faça isso porque estou mandando não funciona mais. Se continuar a adotar essa abordagem ditatorial, pode ter certeza de que seu filho se rebelará. Defina regras com seu adolescente. Uma vez que o adolescente está desenvolvendo independência, precisa estar envolvido no processo de definição das regras e consequências. Pais sábios convidam os filhos a participar com eles das decisões e deixam que expressem suas ideias sobre quais regras continuam a ser justas e aplicáveis. É necessário que os pais deem os motivos de suas ideias e expliquem por que, a seu ver, serão boas para o adolescente. Quem usa essa abordagem cria um ambiente que promove a independência do adolescente e, ao mesmo tempo, lhe ensina que não há liberdade sem responsabilidade. As reuniões de família são uma ocasião para pais e adolescentes tratarem dessas questões, sabendo que os pais continuarão a exercer a autoridade. A última palavra será deles, mas, se forem sábios, levarão em conta as ideias e sentimentos do adolescente. E se o adolescente puder se expressar no processo de definição da regra, é mais provável que considere justa e não se rebele.
Estudos mostram que jovens cujos pais permitem que eles participem da discussão se mostram mais afetuosos e respeitosos e têm maior probabilidade de dizer que desejam ser como eles do que jovens cujos pais insistem em estar sempre com a razão. Precisamos nos lembrar de que nosso objetivo ao educar adolescentes não é vencer a discussão, mas ensiná-los a ser responsáveis ao mesmo tempo que se tornam independentes. O princípio é, se é capaz de aceitar a responsabilidade, então pode ter a liberdade. Se não é capaz de aceitar a responsabilidade, então não está pronto para a liberdade. Quando nossos adolescentes entenderem que as duas coisas sempre andam juntas, terão aprendido uma lição importante, que lhes será útil para o resto da vida. A importância do amor. Para que o processo de independência e responsabilidade se desdobre com tranquilidade, é necessário que os pais contribuam a usarem a linguagem do amor correta. Quando o filho se sente amado pelos pais, quando percebe que visam o bem-estar dele, que as regras são criadas e aplicadas com o intuito de beneficiá-lo, independência e responsabilidade têm melhores condições de se desenvolver. Mantenha cheio o tanque de amor dele e a rebeldia será esporádica e temporária. Em contrapartida, se o adolescente não se sente amado, se as regras lhe parecem arbitrárias e egoístas, e se ele percebe que os pais estão mais preocupados com a própria reputação e sucesso do que com o bem-estar dele, provavelmente se rebelará contra as regras e contra os pais por as impor. Lembre-se de que as tentativas de controlar os adolescentes pela força geralmente não funcionam. A coerção não é capaz de realizar aquilo que o amor foi feito para criar, a saber, sentimentos de consideração pelos pais. Os pais que se lembram disso e fazem esforços conscientes para continuar a comunicar amor emocional ao adolescente, dão o primeiro e mais importante passo para lhes ensinar responsabilidade, ao mesmo tempo que promovem a independência. Steinberg, renomado especialista em adolescentes, observa: quando os pais se afastam porque pensam que o adolescente não quer ou não precisa mais de afeto, ele se sente abandonado. Por mais lugar comum que pareça, o amor é a coisa mais importante que você pode dar ao adolescente. Ao dar ao adolescente amor emocional, criamos um clima no qual podemos cooperar com sua independência e, ao mesmo tempo, insistir em comportamentos responsáveis. Dito isto, estamos prontos para examinar o processo de definir e aplicar regras para adolescentes. Uma reunião de família especial. A esta altura, deve estar claro que, não obstante as regras definidas quando seu adolescente era criança, elas não podem continuar a ser aplicadas de modo arbitrário na adolescência. O adolescente está em um estágio diferente da vida e, por isso, precisa que os limites sejam repensados e reformulados. Pais que deixam a transição para a adolescência acontecer sem refletir, conversar ou prestar atenção às regras da família, logo verão o filho se rebelar. Pais que têm uma atitude proativa convocam uma reunião de família e deixam claro que estão conscientes de que o filho entrou na adolescência e que é necessário repensar as regras da família de modo a permitir mais liberdade e responsabilidade. Ser proativo e convocar essa reunião antes que o adolescente comece a se queixar de regras infantis impostas sobre ele é uma estratégia extremamente sábia. O adolescente, pego de surpresa quando os pais reconhecem que ele está se tornando independente e responsável, se mostrará muito mais propenso a participar de forma amistosa dessa reunião de família, do que o adolescente que passou 6 meses insistindo para que ela acontecesse. No entanto, se seu adolescente tem 15 anos e vocês ainda não fizeram essa reunião, nunca é tarde demais para surpreendê-lo e tomar a iniciativa de reexaminar as regras. Algumas regras sobre as regras. Gostaria de apresentar 3 diretrizes para a definição de regras que tornarão o processo mais fácil de executar e mais relevante. Na sequência, apresentarei 3 diretrizes gerais para definir, durante a reunião de família, as consequências caso as regras sejam desrespeitadas. Número 1. As regras devem ser poucas. 16 páginas de regras familiares não apenas levarão um bocado de tempo para serem redigidas, mas provavelmente também serão desconsideradas. Essa é uma das áreas da vida em que menos é mais. Adolescentes precisam de espaço para espontaneidade e despreocupação. O excesso de regras os torna paranoicos e receosos. Quais são as questões verdadeiramente importantes? Em geral, a resposta para essa pergunta é relacionada a tudo que pode prejudicar o adolescente física, emocional ou socialmente, e tudo que promoverá condições para que ele alcance alvos nobres. Viver de modo responsável é dizer não para as coisas destrutivas e sim para as construtivas. O objetivo das regras não é controlar cada momento da vida do adolescente, mas sim fornecer limites importantes dentro dos quais ele possa fazer escolhas. Lembre-se de que Deus definiu apenas 10 regras, os 10 mandamentos, e Jesus os resumiu em 2 regras. Uma vez que você não é tão sábio quanto Deus, provavelmente não conseguirá definir apenas 10,
mas procure ater-se ao menor número possível. Número 2. As regras devem ser claras. Regras ambíguas geram confusão tanto para o adolescente quanto para os pais. Chegue em casa em um horário decente. Certamente será interpretado de maneiras diferentes por pais e filhos. Esteja em casa até às 22h30. No entanto, é bem mais claro. Ainda que o adolescente desobedeça a essa regra, não haverá confusão a respeito do que ela diz. Nunca dirija mais que 5 km por hora acima do limite de velocidade. Qualquer pessoa inteligente o suficiente para dirigir não terá dificuldade em entender essa regra. Talvez seja difícil de seguir, mas não é difícil de compreender. Quando a regra é clara, o adolescente sabe que desobedeceu a ela. Talvez tente acobertar o erro ou mesmo negá-lo. Talvez tente se justificar. No entanto, sabe muito bem que desobedeceu. Se, contudo, a regra for ambígua, certamente gerará discussão. Número 3. As regras devem ser tão justas quanto possível. Digo quanto possível, pois nenhum de nós é perfeito em nosso entendimento do que é justo. Você e o adolescente talvez discordem da equidade de determinada regra. Por meio do diálogo aberto, procurando entender o ponto de vista um do outro, será possível chegar a um consenso a respeito do que é verdadeiramente justo. Não ceda quando estiver convencido de que a regra visa o bem-estar do adolescente, mas esteja aberto para mudanças quando não forem prejudiciais. Para o adolescente, a justiça é algo extremamente importante. Como vimos anteriormente, ele está lidando com novos valores, crenças morais, lógica e razão. Se o senso de justiça dele for violado, certamente provocará raiva. Caso o pai encerre a discussão e imponha a regra de modo arbitrário, recusando-se a tratar desta raiva, o filho se sentirá rejeitado e se ressentirá do pai. Deve-se fazer todo o esforço possível para ouvir a opinião do adolescente sobre a equidade ao definir novas regras. Se ele concordar que uma regra é justa, provavelmente não se rebelará quando o pai exigir que ele a cumpra, o que nos leva à questão das consequências. Algumas regras sobre as consequências. Regras sem consequências não são apenas inúteis, mas também confusas. Os adolescentes se recusarão a respeitar os pais que não procurarem de maneira amorosa, porém firme, fazer valer as regras ao permitir que o filho sofra as consequências depois de quebrá-las. Sofrer as consequências é uma realidade importante da vida adulta. Se eu não pagar a prestação da casa este mês, no mês seguinte haverá multa e um acréscimo de juros. Se ficar vários meses sem pagar, serei despejado. Quando ultrapasso o limite de velocidade, recebo uma multa. Além de ter de pagá-la, sou penalizado com pontos na carteira de habilitação. As consequências podem ser duras, mas promovem uma vida mais responsável. As luzes de um carro da polícia rodoviária fazem o motorista tirar o pé do acelerador. O medo de sofrer consequências nos leva a seguir as regras. Eis algumas diretrizes para formular e aplicar consequências. Número 1. As consequências devem ser definidas de antemão. A maioria das leis sociais incorpora esse conceito. O valor da multa que pagarei por atrasar a prestação da casa é determinado no contrato, antes que ocorra a inadimplência. O banco ou financiadora não decide arbitrariamente cobrar um valor depois que o contrato de pagamento é violado. A multa por violar as regras de trânsito é definida antes que a infração ocorra. Se estamos preparando nossos adolescentes para viver no mundo adulto, não faz sentido aplicarmos esse mesmo princípio? Fico espantado com o número de pais que encontro em diferentes regiões do país que confessam nunca ter pensado nisso. Esperam até que o adolescente quebre uma regra para só então, muitas vezes com raiva, declarar quais serão as consequências. A natureza da consequência geralmente é determinada pelo estado emocional dos pais no momento. A probabilidade de o adolescente concordar com a equidade das consequências é mínima. Em contrapartida, se os pais estiverem de bom humor, pode não haver consequência alguma. Evidentemente, o adolescente fica confuso com o método arbitrário de definir as consequências. Sugiro que as consequências para as violações sejam definidas quando as regras forem estabelecidas e que o adolescente participe desse processo. Se ele ajudou a formular as regras, por que não deveria participar da definição das consequências? Permitir que ele participe desse processo ajudará a desenvolver discernimento moral. Muitas vezes, os adolescentes são mais rigorosos consigo mesmos do que os pais seriam. Se você pensa que uma semana sem poder dirigir é uma consequência justa para a violação de determinada regra, o adolescente talvez proponha 2 semanas. O importante é chegar a um acordo sobre uma consequência que pareça justa para o adolescente. Os pais se poupam de um bocado de problemas quando definem as consequências antes de a violação ocorrer. Todos saem ganhando. Os pais ficam menos frustrados e o filho sabe que a justiça prevaleceu. Mais um passo foi dado rumo ao desenvolvimento da responsabilidade do adolescente. Número 2.
As consequências devem ser aplicadas com amor. Os pais não devem demonstrar prazer em aplicar as consequências. Sofrer as consequências dos erros é doloroso para os adultos e também para os adolescentes. Que adulto não fique irritado com um guarda que sorri enquanto aplica a multa por uma infração de trânsito? Da mesma forma, os pais não devem ser severos e insensíveis ao aplicar as consequências. Eu avisei você. Se tivesse me escutado, não estaria sofrendo esse castigo. Essa declaração talvez alivie um pouco a frustração dos pais, mas certamente não terá um efeito positivo sobre o adolescente. Nossos adolescentes precisam sentir que os amamos apesar de terem quebrado as regras. Precisam de solidariedade e compreensão, e não de pais que cedam e amenizem as consequências. Sei que será difícil, não poder ir às aulas de natação durante toda a semana, mas conhece as regras e sabe das consequências. Amo você e, por isso, não tem outra opção. Você precisa arcar com as consequências de ter quebrado a regra. Essa demonstração de compreensão e de empatia com o adolescente o ajudará a aceitar que as consequências são justas e que foram impostas por amor. Essa demonstração de compreensão e de empatia com o adolescente o ajudará a aceitar que as consequências são justas e que foram impostas por amor. Mesmo que fique chateado, não se ressentirá dos pais que aplicam as consequências com bondade e carinho. Também é apropriado que, depois de confrontar o adolescente com o erro, você use a principal linguagem do amor dele como um gesto final de amor. Por exemplo, se a linguagem do amor dele for toque físico, um tapinha nas costas ou um abraço fazem uma grande diferença quando você tem de proibi-lo de realizar alguma atividade. Se atos de serviço forem sua principal linguagem, preparar a sobremesa predileta dele encherá o tanque de amor, apesar da dor causada pela consequência. Caso palavras de afirmação sejam a linguagem do amor, elogiá-lo antes e depois de ter conversado sobre as consequências do erro demonstrará que você continua a amá-lo, mesmo ao aplicar a consequência, e a tornará suportável. Número 3. As consequências devem ser aplicadas de forma coerente. As consequências não devem ser aplicadas conforme os caprichos dos pais. Todos nós somos, por natureza, influenciados pelas emoções. Quando os pais estão de bom humor, mostram-se mais propensos a fechar os olhos para a infração do adolescente. Mas, quando estão de mau humor, estressados ou até irritados com algum colega de trabalho, descontam no adolescente quando ele quebra alguma regra da família. Essa incoerência produz raiva, ressentimento e confusão no coração do adolescente. Seu senso de justiça é violado. Ele se sente exasperado, o que muitas vezes gera discussões e comportamento agressivo. Pais que definem as consequências antes da violação permitem que o adolescente os ajude a defini-las. E pais que aplicam as consequências com amor têm maior probabilidade de ser coerentes. O ideal é aplicar as consequências de forma coerente e em amor, com carinho e firmeza. Pais que escolhem essa abordagem contribuem para que o filho aprenda a ter responsabilidades. Mesmo que o filho nem sempre fique satisfeito, terá participado voluntariamente de todo o processo. A definição de áreas de responsabilidade. Vejamos algumas das áreas da vida familiar que exigiram regras e consequências a fim de que você ensine seu filho a ser responsável e, ao mesmo tempo, promova a independência. Defina regras e consequências de acordo com suas respostas a essas duas perguntas. 1. Quais são as questões importantes que devo considerar para que meu adolescente se torne um adulto maduro? 2. Quais os perigos que precisam ser evitados e quais são as responsabilidades que precisam ser aprendidas? Sim, algumas regras serão proibições estabelecidas cujo objetivo é evitar que o adolescente use palavras e comportamentos destrutivos para ele mesmo e para os outros. Outras regras, porém, terão como objetivo ajudá-lo a desenvolver um comportamento positivo que possibilitará maior maturidade e enriquecerá a vida daqueles que estão à sua volta. Vejamos agora algumas áreas mais comuns em que pais e adolescentes precisam formular regras e consequências. Número 1. Oportunidades em casa. Digo oportunidades em vez de obrigações porque o termo oportunidade soa mais positivo. Na verdade, ambos os elementos estão presentes. Em uma família saudável, todos os membros têm certas obrigações que devem ser cumpridas para garantir que a vida flua de maneira positiva. No entanto, essas obrigações também representam oportunidades de serviço. Ultimamente, a sociedade tem deixado de dar ênfase ao serviço altruísta. Ainda é fato, porém, que aqueles que recebem mais honras entre nós são os que têm uma atitude de serviço. Pessoas egoístas e interesseiras, em contraste, podem até ser financeiramente bem-sucedidas, mas raramente são tidas em alta consideração. A fim de que o adolescente aprenda a servir pessoas de fora da família, precisa, primeiramente, aprender a servir seus familiares. Tem de assumir responsabilidades no lar, serviços que contribuam para a vida dos outros membros da família.
Essas responsabilidades serão diferentes em cada lar, mas é provável que incluam coisas como cuidar de um irmão mais novo, ajudar a preparar uma refeição, cuidar de um animal de estimação, cortar a grama, podar os arbustos, plantar flores, passar o aspirador, limpar banheiros, tirar o pó e lavar roupas. Pode-se fazer um rodízio de tarefas para que o adolescente tenha a oportunidade de adquirir aptidões nas diversas áreas da manutenção da casa. É importante que o adolescente se veja como parte da família e entenda que na família todos têm responsabilidades. Como adolescente, está adquirindo cada vez mais aptidões. Isso significa não apenas mais liberdade para fazer coisas fora de casa, mas também mais responsabilidades dentro de casa. Sem dúvida, o adolescente deve ter mais responsabilidades que seu irmão de 8 anos. Essas responsabilidades vêm acompanhadas da liberdade de ficar acordado até mais tarde, de passar mais tempo longe da família e assim por diante. Em minha opinião, as liberdades devem ser sempre atreladas a responsabilidades apropriadas. Se o adolescente demonstrar maturidade suficiente para assumir responsabilidades sérias, também terá maturidade para receber mais liberdade. Esse princípio deve ficar claro na reunião de família em que forem definidas as regras e consequências. Nesse contexto, a ideia não é os pais obrigarem o adolescente a realizar certas tarefas domésticas. Antes, ele tem a chance de demonstrar maturidade ao assumir de bom grado mais responsabilidades, e desse modo, conquistar mais liberdade. Se escolher não realizar as tarefas pelas quais ficou responsável, as consequências serão expressas na forma de perda de liberdade. Por exemplo, se um garoto que dirige tiver a responsabilidade de lavar o carro da família até sábado ao meio-dia, e a consequência definida se ele não o fizer for a suspensão por 2 dias do privilégio de dirigir, pais sábios não ficarão cobrando dele que lave o carro. Ele terá de escolher assumir a responsabilidade e ter a liberdade correspondente, ou ser menos maduro e perder essa liberdade. Posso lhe garantir que dificilmente o adolescente desejará perder a liberdade, e os pais não se desgastarão para fazer com que o adolescente lave o carro. Número 2. Tarefas escolares. Quais são as questões importantes que dizem respeito à educação escolar do adolescente? Essa é uma pergunta a qual você e seu filho terão de responder juntos. Para a maioria dos pais, o filho tem a obrigação de concluir o ensino médio. Na cultura ocidental, um adolescente sem o diploma do ensino médio ficará seriamente prejudicado na vida adulta. Havendo consenso, portanto, o assunto será tido por encerrado. A pergunta seguinte será: que regras ajudarão o adolescente a alcançar esse objetivo? Em geral, o pacote inclui frequentar as aulas e cumprir as tarefas de forma satisfatória. Esses 2 itens costumam ser indicados no boletim escolar que os pais recebem periodicamente. As regras podem ser bem simples: ir à aula todos os dias, exceto em caso de doença que o obrigue a ficar em casa ou ser internado, e completar todas as tarefas e trabalhos escolares. Se o adolescente faltar à aula sem motivo, pode-se aplicar como consequência que ele passe o sábado lendo um livro e depois faça um relatório do mesmo para um dos pais. Não poderá sair de casa durante as horas correspondentes ao período escolar. A maioria dos adolescentes não desejará repetir essa experiência. O desempenho na escola é um pouco mais difícil de avaliar, mas em geral se reflete nas notas ou em conversa com os professores. Quando os pais descobrem que o adolescente não está fazendo as tarefas e seu desempenho está abaixo do satisfatório, podem impor como consequência que ele realize as tarefas escolares na tarde de sábado ou de domingo, mesmo que o professor diga que não contribuirá para melhorar as notas. Os pais deverão supervisionar de perto a execução desses deveres, mesmo que eles não contem nas notas. Com essas regras e consequências, os pais não precisarão cobrar do filho todos os dias que ele realize as tarefas escolares. Ou o adolescente escolhe ser responsável e ter a liberdade de fazer algo mais agradável nas tardes de sábado ou de domingo, ou perde essa liberdade porque foi irresponsável. Número 3. Uso do carro. A oportunidade de o adolescente dirigir o carro da família é um privilégio, não um direito. Dirigir é uma liberdade adquirida por meio de comportamento responsável. Essa realidade precisa ficar clara para o adolescente antes de ele ter idade para tirar a carteira de habilitação. Também nesse caso, é necessário que ele entenda a relação entre liberdade e responsabilidade. A maioria dos pais deseja que os filhos tenham a liberdade de dirigir, mas muitos pais não associam essa liberdade à responsabilidade. Consequentemente, o adolescente considera que dirigir é um direito inalienável. Quais são as questões fundamentais do uso do carro pelo adolescente? É provável que os pais e o filho concordem no que diz respeito à segurança física do adolescente, de outros motoristas e passageiros, e à obediência a todas as leis de trânsito. Alguns pais e adolescentes talvez cheguem a um acordo quanto a outras regras,
Por exemplo, de que o adolescente deve usar dinheiro de sua mesada para ajudar com o combustível. Também pode ser apropriado que o adolescente peça permissão antes de usar o carro e que seja definido um horário de uso. A partir dessas questões, será necessário criar regras específicas, bem como suas respectivas consequências. Algumas sugestões. Regra: obedecer a todas as leis de trânsito. Consequência de quebrar a regra: se o adolescente for multado por uma infração, não poderá dirigir por uma semana e pagará pela multa com dinheiro de sua mesada. Se ocorrer uma nova infração dentro de 3 meses, não poderá dirigir por 2 semanas e pagará pela multa. Regra: jamais permitir que um amigo dirija o carro. Consequência de quebrar a regra: não poderá dirigir por 2 semanas. Outras regras podem tratar da questão de horários, de falar ao telefone ou enviar mensagens de texto enquanto dirige, pagar por despesas do carro, limpá-lo com frequência e fazer manutenção. Número 4. Administração das finanças. Conflitos ligados a dinheiro são comuns entre pais e adolescentes. Muitas vezes, isso acontece porque não foram definidas regras e consequências claras. Quais são as questões mais importantes que devem ser levadas em conta nessa questão? A primeira realidade é óbvia: o dinheiro é limitado. Poucas famílias têm recursos ilimitados, e isso significa que o adolescente nem sempre pode ter todas as coisas de que deseja. Outra questão importante é a necessidade de o adolescente aprender os princípios básicos de administração das finanças. Um princípio fundamental simples é: quando o dinheiro acaba, é necessário suspender todas as compras. Elas só poderão voltar a ser realizadas quando houver mais dinheiro. A violação desse princípio por parte de muitos adultos, em sua própria vida e na interação com os adolescentes, provoca sérios problemas financeiros. Por isso, em minha opinião, adolescentes nunca devem ter cartões de crédito. Esses cartões os incentivam a gastar mais do que ganham, uma prática completamente errada para ensinar os jovens. O adolescente só poderá aprender a administrar dinheiro quando tiver uma quantia a seu dispor. Diante disso, muitos pais decidem dar ao filho uma mesada para que ele não venha pedir dinheiro toda hora para comprar isso ou aquilo. Os pais que dão R$ 10 aqui, R$ 20 ali para que o adolescente supra alguma necessidade específica não estão ensinando o filho a administrar o dinheiro. A meu ver, uma estratégia bem melhor é pais e adolescentes concordarem sobre o valor de uma mesada semanal ou mensal. Antes disso, porém, é necessário deixar claro em que áreas o adolescente gastará esse dinheiro. Alguns exemplos são roupas, comida, entretenimento e combustível. Talvez os pais resolvam dar ao adolescente R$ 300 por mês, ou R$ 75 por semana. Com esse dinheiro, ele deve pagar as refeições que fizer fora de casa, exceto quando acompanhado de outro membro da família, ajudar com o combustível do carro, caso dirija, e comprar roupas, com exceção daquelas que os pais decidirem lhe dar. Os pais precisam ser realistas ao estabelecer o valor da mesada. Uma vez definido, não deve ser alterado apenas porque o adolescente está reclamando que não é suficiente. Se porventura desejar adquirir mais coisas do que a mesada lhe permite, terá de arranjar um meio de ganhar o próprio dinheiro. Caso não tenha idade suficiente para trabalhar em uma lanchonete, pode cortar a grama dos vizinhos, entregar jornal, trabalhar como babá e mais uma porção de outros serviços. Nesse acordo, o adolescente não apenas aprende a administrar o dinheiro, mas também reconhece o valor dele ao trabalhar para ter uma renda adicional. Mas, se os pais cederem e derem mais dinheiro quando o adolescente se queixar, prejudicarão seu aprendizado sobre responsabilidade financeira. Milhares de pais estão comprometendo o bem-estar financeiro do adolescente no futuro ao lhe dar agora o dinheiro que ele pede. Deixe bem claro para o adolescente que está lhe dando uma mesada porque o ama e porque deseja que aprenda a administrar o dinheiro de forma responsável. Não está pagando para que realize as tarefas domésticas. Essa é uma questão inteiramente separada, diz respeito à responsabilidade. Minha sugestão é que o adolescente não receba dinheiro a mais dos pais por realizar trabalhos domésticos, pois confundirá a questão do que é esperado dele quanto às responsabilidades da casa. É muito melhor que trabalhe fora para ter uma renda adicional. Ao meu ver, também é um erro os pais emprestarem dinheiro para os filhos, pois ensina a gastar além da sua renda, o que é uma péssima lição. Número 5. Namoro. Falar sobre namoro faz estremecer o coração de muitos pais. Alguns se lembram das próprias experiências de namoro e não querem que os filhos sigam pelo mesmo caminho. Concluem que, se os filhos forem mantidos longe do sexo oposto até completarem 20 anos, talvez tenham maturidade suficiente para lidar com essa questão. Também existe muita confusão sobre o que significa de fato namorar. Se por namoro entendemos que um garoto e uma garota saem para comer um sanduíche e depois passam 3 horas no banco traseiro de um carro, estimulando um ao outro sexualmente, precisamos avaliar se os adolescentes devem mesmo namorar.
Mas se esse casal opta por ir à lanchonete, depois assistir a um jogo, ou ir ao cinema, ou ao parque, então o namoro pode ser uma experiência positiva que contribuirá para a autoestima e para a capacidade deles de ter, no futuro, um relacionamento romântico maduro. Não vou dizer com que idade seu filho ou sua filha deve começar a namorar. Steinberg adverte que meninas que começam a namorar no início da adolescência correm o risco de serem envolvidas por um sentimento romântico e irreal, e, em geral, namoram garotos mais velhos, que, com frequência, acabam intimidando essas meninas psicológica e fisicamente. Depois de décadas aconselhando casais e famílias, tenho convicção de que o início da adolescência é o momento para desenvolver amizades com pessoas do mesmo sexo, evoluindo aos poucos para atividades que envolvam membros de ambos os sexos, e só mais adiante, relacionamentos pessoais com o sexo oposto. À medida que os adolescentes amadurecem, sentem-se mais à vontade com o sexo oposto, mais autoconfiantes e aptos a lidar com o namoro em potencial. Pular as etapas naturais desse processo de desenvolvimento social e emocional ao incentivar o namoro no começo da adolescência é um erro sério. Se concorda com a minha opinião, a hora de começar a formar essa imagem na mente de seu filho é por volta dos 9 aos 11 anos. Desse modo, entrará na adolescência sem a pressão de começar logo a namorar, mas com a expectativa de passar mais tempo com amigos do mesmo sexo, sob a supervisão de seus pais ou dos pais dos amigos. Também terá a expectativa de participar de atividades em grupo com membros do sexo oposto, mas sem a pressão de um envolvimento romântico, pois sabem que ainda não é o momento. Obviamente, estou falando de um ideal, que não leva em conta as diferentes personalidades e inseguranças de cada adolescente, bem como pressões dos colegas e outros fatores que o impelem a procurar consolo emocional em relacionamentos românticos no início da adolescência. Este é outro motivo pelo qual o amor emocional dos pais é tão importante para o filho no início da adolescência. Trata-se de algo particularmente verdadeiro em relação ao genitor do sexo oposto. Se a garota adolescente se sente amada pelo pai, é menos provável que procure o amor emocional de um garoto. O garoto adolescente que se sente amado pela mãe raramente procurará uma garota para satisfazer suas necessidades emocionais ou físicas. Que regras podem promover um amadurecimento social saudável? Regra: amizades com adolescentes do mesmo sexo e da mesma idade serão incentivadas no início da adolescência. Mas, para que o adolescente passe a noite na casa de um amigo, é preciso que vocês o conheçam e tenham conversado com os pais dele. Essa é uma forma de evitar amizades chegadas com alguém cujo estilo de vida possa ser prejudicial para seu adolescente. Só será permitido dormir na casa de amigos quando os pais deles também estiverem em casa. Consequências de quebrar a regra: não poderá dormir na casa de ninguém durante 3 meses, e não receberá mesada por 1 semana. Regra: o adolescente pode participar de atividades que envolvam garotas e garotos, desde que haja um adulto supervisionando e os pais aprovem essas atividades. Os pais se reservam o direito de dizer não a qualquer atividade que, a seu ver, possa ser prejudicial para o bem-estar do adolescente. Consequências de quebrar a regra: não participar de nenhuma atividade de grupo durante 1 mês e não receber mesada por 1 semana. À medida que o adolescente ficar mais velho, terá cada vez mais oportunidades, atividades e possíveis relacionamentos competindo por sua atenção. Nesse momento, é fundamental que você e seu filho tenham definido regras e consequências com bastante antecedência, a fim de zelar pelo bem-estar dele. Embora hoje em dia as coisas sejam muito diferentes de gerações passadas, os adolescentes continuam a ter as mesmas necessidades, inseguranças e anseios que sempre tiveram. Por favor, entenda que essas regras e consequências são apenas sugestões. Cada família precisa decidir o que lhe parece justo e plausível. Evidentemente, quanto antes essas regras e consequências forem definidas, maior probabilidade haverá de o adolescente entender que são justas e benéficas para ele. Número 6. Álcool e drogas. Mais adolescentes estão consumindo mais drogas mais cedo. Os resultados são claros: mais adolescentes viciados. Nada destrói a independência mais rapidamente que o vício. O que os pais podem fazer para garantir que os filhos não se envolvam com isso? A resposta é: nada. Não podem segui-los 24 horas por dia para ter certeza de que não consumirão álcool ou drogas. Existem, contudo, algumas coisas que os pais podem fazer para tornar o uso menos provável. Primeiro, e mais importante, devemos dar o exemplo de abstinência. Adolescentes que veem os pais ingerirem bebidas alcoólicas todas as noites para relaxar são mais propensos a usar e abusar do álcool. Do mesmo modo, aqueles que veem os pais fazer mau uso de remédios controlados têm maior tendência de se tornar usuários de drogas.
Não há como subestimar a influência do exemplo dos pais nessa questão. Uma vez definido esse bom exemplo, porém, há outras coisas que os pais podem fazer para diminuir a probabilidade de que os filhos usem drogas. Voltemos ao paradigma de regras e consequências. Quais são as maiores preocupações com relação ao uso de álcool e drogas? Geralmente a questão principal é o medo de que o adolescente se torne alcoólatra ou viciado em drogas. Sem dúvida é um medo legítimo. A segunda preocupação é que ele pegue carona com o motorista embriagado e seja ferido ou morra em um acidente. A terceira preocupação é que se torne amigo de usuários de drogas e álcool que, em estado mental alterado, cometam crimes. Todas essas preocupações são reais e legítimas. Que regras podem ser estabelecidas para tratar dessas questões? Na reunião de família, os pais devem expressar o desejo de que o adolescente se abstenha de drogas e álcool. Devem explicar que esse desejo não se baseia em uma crença pessoal, ilógica ou religiosa sem fundamento algum, mas em fatos constatados por estudos científicos. Cientes de que os adolescentes se tornarão adultos um dia e poderão tomar suas próprias decisões a respeito de álcool e drogas, é perfeitamente plausível que definam como regra que, enquanto estiverem em casa, não poderão consumir álcool nem drogas. As consequências da violação dessas regras precisam ser duras. Os pais devem ressaltar para o adolescente que drogas são proibidas por lei. Se for encontrado com drogas, pode sofrer as consequências definidas pelos pais e também impostas pela justiça. Ao explorar essas e outras áreas para ensinar o adolescente a ter um comportamento responsável, é apropriado reavaliar de tempos em tempos as regras e consequências, dar mais liberdade para o adolescente e mais responsabilidade à medida que ficar mais velho, mas sem nunca separar uma da outra. Todas as regras e consequências devem ter em vista o bem-estar do adolescente e ser definidas mediante muita reflexão e a devida consideração pelas ideias e sentimentos dele, mas sempre debaixo da autoridade dos pais, exercida com amor. Pais amorosos se importam com o filho o suficiente para realizar a difícil tarefa de definir regras e aplicar consequências.